Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 12 de agosto. Agora na Espanha, 21 horas e 17 minutos. No Brasil, 16 e 17. Gente, aqui no diário ancorado pela banda de VWAP anual, claramente a BTC está desenhando uma cunha que tem por centro gravitacional a própria VWAP anual. Vocês vejam que a gente não consegue avançar para um patamar muito acima de 60 mil, que é onde está a VWAP anual, e a gente também não consegue descer para um patamar muito abaixo de 60 mil. A 60 mil basicamente está sugando o preço da BTC para esse patamar. Hoje a gente chegou a fazer a máxima em 60.711 e recuamos depois para 57.642. Agora a gente está retornando para o patamar da VWAP anual que está lá em 60 mil. A gente vai ficar desenhando o bico dessa acumulação por pelo menos um dia e meio, no máximo 2. Aqui no 4 horas, essa realidade se impõe. Uma série de fundos ascendentes, o topo está flat, ligeiramente ali acima de 61 mil. No gráfico de 15 minutos, ancorado pela banda de VWAP no intraday, vocês vejam que a gente tenta avançar para cima da própria VWAP no intraday, mas volta para desenhar essa sequência de fundos ascendentes. Em algum momento isso aqui vai explodir de novo para esse suporte aqui entre 61 e 62, para eventualmente romper. O que está segurando a BTC, como a gente viu lá no gráfico da banda de VWAP anual, é a própria VWAP anual que está exercendo aquela força gravitacional. Mas o gráfico mais impressionante é o da dominância. A dominância hoje no diário abriu um belo corpo real vendedor, lembrando que a queda da dominância do Bitcoin não significa queda na cotação do Bitcoin. Basicamente só significa que o market cap das altcoins é que está se expandindo de forma mais explosiva e exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC. Portanto, a queda da dominância significa que as altcoins é que vão começar uma explosão nos seus respectivos market caps. No gráfico semanal, é impressionante o engolfo que a gente está promovendo depois daquele belo martelo que foi o candle da semana passada, cujo desenho acabou se concluindo com um pavio inferior longo que indica, na verdade, uma rejeição do mercado a essa faixa de preço. A cabeça do martelo ficou bem caracterizada, bem mais curta que o pavio inferior, e agora esse engolfo pode ser que isso aqui evolua para um doji levemente vendedor ou levemente comprador para startar a nossa onda 3 em direção a 100 mil dólares. Não importa. Eu volto a insistir com os senhores, não importa que a gente fique pelo menos mais uma semana aqui, ou uma semana e meia, ou 2 semanas desenhando essa acumulação. Quanto mais longeva for essa acumulação, mais violenta vai ser a pernada, a fuga ascendente em razão dessa acumulação. Isso aqui está funcionando como uma mola. Eu tenho visto uma série de supostos cripto-influencers falando que a BTC já teria desenhado o topo. Outros até desdenham do Bitcoin, dizendo que seria uma moda ou até uma bolha que estaria prestes a explodir, já que vem, num futuro não muito distante, um novo crash econômico global e que a BTC seria uma espécie de câncer a ser extirpado em razão do próximo, que vai ser extirpado por conta também do próximo crash. Gente, vocês precisam liberar e desembaçar o horizonte dos senhores. É tanta bobagem que a gente acaba ouvindo nas redes. Vocês vão lembrar desse vídeo. Muita gente que hoje desdenha do Bitcoin, que compara a Bitcoin à bolha das tulipas, gente que mal entende a história do dinheiro, gente que não consegue fazer um retrospecto de alguns milhares de anos para trás e entender que o ouro ele só passou a ser considerado uma reserva de valor por absoluta falta de opção. Antes do ouro, conchas já foram atribuídas à função de reserva global de riqueza. Conchas já foram consideradas
o meio de troca padrão. Então, quando a gente fala da Bitcoin como ouro digital, isso sequer faz justiça à grandeza do Bitcoin. De fato, o ouro, que basicamente só goza de raridade geológica, foi a primeira shitcoin bem sucedida da história, depois da ideia de usar conchas como dinheiro, já que conchas são objetos que não gozam da raridade geológica do ouro. Então, por assim dizer, o ouro foi a primeira Bitcoin, a primeira shitcoin muito bem sucedida. E a moeda fiat soberana emitida por impérios e hoje por estados modernos nada mais são do que soluções de camada 2 sobre essa primeira shitcoin bem sucedida que foi o ouro. Nada, absolutamente nada se compara à grandeza do Bitcoin. De fato, a maior parte das pessoas nem sequer tem a capacidade de expandir as suas mentes, voltar alguns milhares de anos para trás e aceitar o fato de que o ouro foi só um pequeno ponto na linha do tempo e que, por absoluta falta de opção, foi atribuído a esse metal a condição de reserva global de riqueza. Mas com muitas falhas, com muita dificuldade de transporte, armazenamento, nada, absolutamente nada se compara à grandeza do Bitcoin. Alguns atributos próprios dos veículos de representação e troca de riqueza, como é o caso, por exemplo, do ouro, eles não gozam de toda a pureza de atributos que o Bitcoin goza. Basicamente, a oferta fixa e o livro razão público tornam o Bitcoin algo inigualável. Os atuais negacionistas da grandeza do Bitcoin são os neoterraplanistas. Essas pessoas serão, sim, num futuro não muito distante, objeto de chacota. Essas pessoas que desdenham do Bitcoin, que basicamente não conseguem expandir as suas mentes para milhares de anos atrás e entender as circunstâncias geopolíticas que tornaram o ouro e deram a ele essa condição de reserva global de valor, já que o ouro apoiava a libra esterlina até o Richard Nixon disparear o dólar do ouro, ele apoiava o dólar norte-americano até 1971, ou seja, essas pessoas, elas são um misto de ignorância, chorume destilado e bobajada que eles acabam espraiando pelas redes e muita gente engole todo esse vômito e acaba repetindo toda essa bobagem. Bitcoin sem dúvida, porque quando uma grande revolução acontece, assim que a internet surgiu, a primeira reação de muitas pessoas é negar a grandeza da revolução. É só ver o market cap das Big Techs hoje. Basicamente, ameaçam 99,9% dos PIBs de estados soberanos, de 99,9% dos PIBs de estados soberanos. Se a gente juntar as 7 magníficas, Microsoft, Alphabet, Google, Meta e Amazon, as gigantes, as Big Techs, que basicamente tornaram a Web 2 o que elas são hoje, se a gente juntar só as 7 magníficas, elas juntas, elas basicamente possuem mais riqueza que 99,9% dos estados soberanos. Então, uma revolução... E no começo da internet, a internet era objeto de piada. Eu lembro que meu pai colocou a internet lá em casa, na Barra da Tijuca, em 1997. Para carregar uma fotografia, eu lembro que a primeira vez que eu naveguei foi ali no começo de 97, para carregar uma fotografia na AOL, American Online, que nem existe mais, eu acho que essa plataforma, mas enfim, demorava uns 5 minutos. Aí minha mãe ficou olhando para o monitor e pensando, não é mais fácil abrir o jornal? Porque naquela época, basicamente, a demora no carregamento das páginas, a internet era discada, era uma coisa jurássica, é comparável à latência hoje da Web3. Muitas
muitos ecossistemas gozam de uma latência muito grande e que tornam inviável uma navegação confortável. Mas vocês vejam que uma Solana já processa a mesma quantidade de transações da Visa e da Mastercard. Então esses negacionistas da grandeza do Bitcoin são os neoterraplanistas. São pessoas ignorantes que repetem o chorume destilado por outros, e tem gente que acaba engolindo todo esse vômito, que na verdade é só uma repetição de bobagens sem fundamento. Eles mal conhecem a história do dinheiro e repetem e falam do que eles absolutamente não sabem. Gente, as altcoins também estão promovendo um engolfo aqui no diário, no semanal brutal. Isso aqui, fatalmente, no próximo candle semanal, vai ostentar ou um doji levemente comprador, ou mesmo um corpo real comprador, para romper essa LTB aqui e esticar até 2 trilhões. Não ousem estar desembarcados no mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Na seara fática, rumores de uma nova rodada de repressão pela SEC teria sido a causa dessa volatilidade. Eu tenho as minhas dúvidas. Pode até ser que a SEC acabe alvejando um ou outro projeto criptográfico. Tem um zum de que eles estariam mirando a Tron, o Justin Sun, que seria o CZ da Tron, a exemplo do que fizeram com a Binance e com a holding Binance e com a própria BNB. Pode ser que pontualmente eles tenham alguma grande operação por startar, mas isso não teria sido essa rodada de repressão da SEC não teria sido a responsável por essa volatilidade. Na verdade, na minha leitura, o mercado cripto está à espera dos dados do IPC anual, que serão divulgados na próxima quarta-feira. E um usuário perdeu 93,49 ETHs numa transação. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Não importa se o wallet de vocês tem 1 ETH, 0,01 ETH ou 100 ETHs. Sempre, eu digo sempre, antes de confirmar a transação ou no MetaMask diretamente ou no Ledger, apertando os 2 botões, sempre, até meu cachorro tá preocupado com essa situação. É necessário verificar a taxa de gás. Porque quando a gente vai confirmar a transação no MetaMask, aparece o gás máximo permitido nessa transação aparece ali. O gás máximo que a transação pode consumir de gás. A ETH, ela é a que mais promove essas bizarrices. Outro dia eu fui fazer stake na rede Shibarium, de Bone, e apareceu lá, gás máximo 2 ETHs. Eu não fiz, porque eu sei que quando a Califórnia está acordada, a rede Ethereum fica muito... a rede Ethereum fica muito demandada, por assim dizer. Eu gosto de transacionar na rede ETH com a Califórnia dormindo. Quando é 3, 4 da manhã no West Time, lá no oeste americano, é a melhor hora para se interagir com a rede ETH. Agora, quem clica sem verificar o gás máximo passível de gasto na rede acaba passando por essa situação. Aí gastar 93 ETHs numa operação dá quase 200 e poucos mil dólares, é brincadeira. Ainda mais um address com esse tipo de saldo, o sujeito não pode ter esse amadorismo na hora de usar a rede ETH. Sempre verifiquem qual é o gás máximo passível de ser gasto na transação. E o guru bilionário, fundador da BitMEX, Arthur Reis, afirmou que os democratas devem promover uma mega rodada de impressão de dinheiro para garantir as eleições de 2024. O veterano da criptografia, Arthur Reis, disse que está havendo sinais de que os democratas poderiam imprimir dólares para desencadear um mega bull run, não só no mercado acionário, mas também no mercado cripto. A campanha de Kamala Harris
veria um grande impulso se o mercado de ações estivesse em alta. Segundo ele, toda essa confusão com o carry trade dos ienes japoneses baratos acabou criando um descompasso e aquele terremoto no mercado na semana passada, em que o índice Nikkei desabou 7%, o Nasdaq também ameaçou um tombo até maior, mas aí o Banco Central japonês basicamente estancou esse terremoto, disse que não vai mais mexer na taxa básica de juros, basicamente passou a bola para os reguladores norte-americanos. E o que eles vão fazer? Eles devem derrubar abruptamente a taxa básica de juros, mas num contraponto vão inundar a secretaria, o Departamento do Tesouro norte-americano inundaria o mercado com dólares. Enfim, gente, vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. Tem até uma reportagem sobre isso também na Zero Hedge, dando conta de que o Fed passou os últimos 16 anos alimentando todas as bolhas financeiras, inclusive a última, que foi a do subprime, e que dessa vez não vai ser diferente. Há realmente uma super alavancagem na quantidade de ienes que são pegos emprestados do tesouro japonês e que são investidos e alavancados no mercado norte-americano. É algo em torno de 5 ou 6 vezes o PIB do Japão, que está lá em 4,2 trilhões. Ou seja, a gente está falando de uma super alavancagem em torno de 21 trilhões de dólares que poderia cobrar um preço alto se esse desajuste entre as taxas básicas de juros fosse abruptamente alterado. Mas tudo leva a crer que eles vão embrulhar essa crise emitindo mais grana, imprimindo mais dinheiro, aumentando a liquidez do sistema para jogar essa crise lá para frente. Tudo leva a crer que vem mais uma rodada, só que 6,5 trilhões, que foi o montante impresso na crise do subprime, não será suficiente. Agora o Fed teria que imprimir algo acima de 10 trilhões. Gente, se isso acontecer, o Bitcoin facilmente, eu digo facilmente, encosta num patamar acima de 500 mil dólares. Mas vamos ver como isso vai se desdobrar. Na seara geopolítica e finanças internacionais, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo e Citi prevêem reduções abruptas na taxa básica de juros, justamente por conta desse descompasso entre as taxas americanas e japonesas que levou essa super alavancagem do iene no mercado norte-americano. Tudo isso tem a ver com o que o Arthur Hale está falando. Veio uma mega rodada de impressão para poder tentar embrulhar essa crise que quase desencadeou um mega cisne negro que poderia ter colapsado os mercados financeiros, mas como é ano de eleição, basicamente os reguladores estão embrulhando essa crise para explodir daqui a 2 ou 3 anos, como o Fed sempre fez. Ele sempre resolveu as crises e o Departamento do Tesouro norte-americano, eles sempre resolvem essas crises aumentando a liquidez do sistema e criando uma nova hecatombe lá na frente. E o Elon Musk vai entrevistar, sim, o Donald Trump na sede da plataforma X, daqui a pouco, às 20 horas, horário do leste, ali horário de Nova York. Enfim, vamos ver o que vai sair de Kinder surpresinhas nas declarações do Donald Trump. Lembrando que o entrevistador também é ligeiramente ácido, como é o caso do nosso Tony Stark da vida real, Elon Musk. E a inteligência de Israel disse que o Irã estaria pronto para uma grande retaliação a qualquer momento. A inteligência israelí supostamente acredita que o Irã está preparando um grande ataque juntamente com o grupo militante Hezbollah. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. Literalmente, a BTC, na primeira tentativa de transpasse da média móvel de 200 períodos, que é essa linha alaranjada, acabou rejeitando, mas na segunda, terceira tentativa fica mais factível. Lembrando aos senhores que se a gente buscar os cumes dessa congestão em 70 mil, deve dar uma recuada, mas se furar, teoricamente a BTC teria que desenhar um mastro, uma nova pernada impulsiva proporcional a esse mastro que gerou essa bandeira e que vai gerar uma onda 3. Então, pela teoria de Elliott, o alvo da BTC seria algo acima de 100 mil dólares. Por isso eu insisto, não ousem estar desembarcados,
porque o que vem por aí não tem precedente. O que vem por aí é o que será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. Enquanto eu vos falo, a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, está tokenizando o mercado obrigacionista norte-americano. Treasuries, bonds, tudo isso está indo parar nos ecossistemas da Web3. E tem gente achando que o mundo cripto já teria desenhado o topo. Gente, o pior cego é aquele que não quer ver. Estar desembarcado do mundo cripto é uma insanidade. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo. Vai ser life change para muita gente. Muitas altcoins vão entregar vezes 30 ou mais, vezes 15, vezes 20, vezes 30 ou mais. Eu volto a insistir, o que está para acontecer não tem precedente. E quando começar a corrida maluca, não haverá um ponto seguro de entrada, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.